É possível demonstrar o nosso valor sem dizer uma só palavra? No mundo barulhento de hoje, onde todos gritam por atenção, os verdadeiros não precisam falar. Eles apenas agem. Você já parou para pensar quantas vezes tentou se provar em vão? Disse quem era, tentou convencer, se justificou, mas no fim, ninguém realmente ouviu. A verdade é, ninguém vai te salvar. E tudo que você tenta dizer importa pouco, porque no fim, o mundo só respeita o que você faz em silêncio. Hoje você vai entender como os estoicos demonstravam valor, sem dizer uma única palavra. Vai aprender como reconhecer quem é verdadeiro, mesmo quando o mundo está cheio de máscaras. E, acima de tudo, vai descobrir o que te torna forte, respeitado e inabalável. Tudo isso sem gritar, sem se explicar, apenas vivendo a sua verdade. Se você busca se transformar de verdade, não com frases de efeito, mas com ações reais, esse vídeo foi feito para você. Já se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque a jornada começa agora. 1. Apresente-se com dignidade. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro valor nunca se anuncia. Ele não precisa de apresentações, porque quando você carrega dignidade nas costas, o mundo sente, mesmo em silêncio. Não é sobre ter as melhores palavras, é sobre ter a melhor postura. Uma postura firme transmite segurança. Um olhar sereno reflete autoconfiança. E seus gestos, mesmo pequenos, revelam seu autocontrole. Quando você entra num ambiente e não precisa se justificar, quando você é quem é, mesmo quando ninguém te aplaude, isso é dignidade, isso é força real. Citação: o que você faz ecoa tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Marco Aurélio. Se você precisa falar demais para ser levado a sério, talvez ainda não tenha mostrado quem você é, e o mundo só respeita o que você demonstra, em silêncio. 2. Reconheça o valor alheio além das palavras. Vivemos cercados por discursos, frases prontas, promessas vazias, poses ensaiadas. As redes sociais nos ensinaram a confundir aparência com essência. Mas os estoicos sabiam: o valor de alguém não está no que ela diz, está no que ela faz quando ninguém está olhando. Quer saber quem é confiável? Observe quando não há plateia. Quer saber quem é justo? Veja como trata os fracos. Quer saber quem é verdadeiro? Note se suas ações resistem ao tempo ou se mudam conforme a conveniência. Os falsos falam, os íntegros agem. E isso não exige julgamento, exige atenção. Sêneca dizia: a fala deve ser usada como instrumento da verdade e não como véu da hipocrisia. Em outras palavras, ou o discurso serve à virtude ou serve ao ego. Então observe mais, julgue menos e sinta o peso dos pequenos gestos. Quando alguém assume um erro sem culpar ninguém, quando alguém ajuda sem esperar retorno, quando alguém permanece leal mesmo quando ninguém está vendo. Esse é o tipo de valor que as palavras não alcançam, porque só se percebe na prática. E ao desenvolver esse olhar mais atento, você também se protege. Você para de cair em manipulações. Você para de se iludir com promessas. E você começa a andar com quem realmente vive a virtude, mesmo em silêncio. Porque quem age certo sem aplausos, esse sim, é digno de confiança. Não escute o que eles dizem, observe o que fazem. Essa máxima estoica vale ouro em tempos de ruído. E lembre-se, assim como você deve ser exemplo através das suas atitudes, também deve aprender a reconhecer quem está tentando fazer o mesmo. 3. Torne-se um exemplo através da ação. Em um mundo onde todos estão tentando provar algo, os estoicos escolheram viver em silêncio. Enquanto muitos falam demais, prometem demais, gritam demais, o verdadeiro exemplo se manifesta no que você faz, especialmente quando ninguém está te aplaudindo. Marco Aurélio não pediu para ser lembrado, ele viveu com honra.
Epicteto não exigiu respeito. Ele conquistou, mesmo tendo sido escravo. Sêneca não buscava a plateia. Ele buscava coerência. Eles sabiam que a verdadeira liderança é silenciosa, mas visível. Não explique sua filosofia, incorpore-a. Epicteto. Você quer ser respeitado? Torne-se uma presença que inspira sem precisar se justificar. Você quer ser admirado? Seja alguém que, mesmo calado, transmite firmeza, coragem, propósito. A ação é o verdadeiro espelho da alma. Ela revela o que as palavras escondem. E não precisa ser nada grandioso. A disciplina de acordar cedo mesmo quando ninguém está te cobrando. A escolha de não responder à provocação. O cuidado com as pequenas tarefas, mesmo quando ninguém vê. Essas atitudes moldam seu caráter, constroem seu legado. E o mais importante, inspiram os outros. Porque o exemplo arrasta. Ele toca onde os discursos não alcançam. Ele transforma sem forçar. Imagine alguém te observando agora. Alguém mais jovem, alguém em dúvida, alguém em queda. O que essa pessoa aprenderia com o seu comportamento? O silêncio da sua ação pode ser o grito que salva outra vida. Você não precisa de títulos, não precisa de validação, só precisa de integridade, porque no fim, quem realmente lidera nem sempre está na frente. Às vezes está no meio do povo, agindo com virtude, em silêncio. 4. Lições estoicas para fortalecer seus planos. Todo plano será testado, toda intenção nobre encontrará resistência. E é exatamente por isso que os estoicos deixaram um mapa, um código para enfrentar os dias difíceis sem quebrar por dentro. Lição número 1. Obstáculos são oportunidades disfarçadas. Os fracos veem o muro e desistem. Os fortes constroem escadas. Marco Aurélio dizia: o que está em seu caminho se torna o caminho. Essa é a chave. Parar de fugir dos problemas e começar a transformá-los em combustível. Quando você muda a forma como enxerga os desafios mudam de forma. Lição número 2. Controle o que pode. Aceite o que não pode. Você não controla a opinião dos outros, nem o tempo, nem os resultados. Mas você controla suas reações, seu esforço, seu foco. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como reagimos a elas. Essa frase pode mudar sua vida, porque quem aprende a controlar o interno, domina o externo. Lição número 3. Viva com virtude. Não existe plano sólido sem uma base sólida, e essa base é feita de 4 pilares estoicos. Justiça. Seja justo mesmo quando ninguém está vendo. Coragem. Mantenha-se firme mesmo com medo. Moderação. Diga não ao excesso, mesmo quando ele é tentador. Sabedoria. Escolha o certo, mesmo quando o fácil é mais rápido. Essas virtudes não são apenas ideias bonitas. São armas, são armaduras, são direções claras para dias escuros. E sabe o que é mais impressionante? Quem vive por esses princípios não precisa de sorte. Ele cria o próprio destino. Ele não torce para dar certo. Ele se torna a razão pela qual vai dar certo. Fortalecer seus planos não é sobre torná-los imbatíveis. É sobre se tornar alguém que não desiste, mesmo quando eles forem abalados. Você está pronto para isso? 5. Conheça seu valor. Você não precisa provar nada para ninguém. Imagine um homem parado diante do espelho. Ele não está olhando para o físico, para o que veste ou para a expressão do rosto. Ele está tentando enxergar além, tentando encontrar a resposta para uma pergunta silenciosa que o persegue há anos. Eu sou suficiente? Essa pergunta, por mais simples que pareça, ecoa na mente de todos nós em algum momento da vida. A dúvida sobre o próprio valor é um dos maiores sabotadores da alma humana. E é por isso que os estoicos dedicaram tanta atenção a isso.
Para os estoicos, o valor de um homem não está no que os outros dizem dele, está no que ele faz quando ninguém está olhando. Está em sua capacidade de manter a integridade, mesmo quando seria mais fácil se corromper. Está em seu autocontrole diante das tentações. Está, acima de tudo, no respeito silencioso que sente por si mesmo. Você já parou para pensar nisso? Que talvez o motivo da sua inquietação seja essa busca desesperada por aprovação externa, por curtidas, aplausos ou reconhecimento? Que talvez esteja tentando provar seu valor para pessoas que sequer conhecem suas lutas internas? Sêneca dizia: você é o que sua alma carrega, não o que os outros aplaudem. Em outras palavras, seu valor não é medido pelas reações que provoca, mas pela vida que cultiva internamente. O problema é que vivemos em um tempo em que tudo precisa ser validado, em que o silêncio é confundido com fraqueza, em que a calma parece indiferença e, principalmente, em que ser você mesmo parece não ser suficiente. Mas e se eu te dissesse que os homens mais fortes que existiram não gritavam? Eles não buscavam aprovação. Eles não pediam permissão. Eles apenas viviam de forma tão alinhada com seus princípios que se tornavam inabaláveis. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu centenas de páginas de reflexões, e nenhuma delas foi feita para os outros lerem. Ele escreveu para si mesmo, para se lembrar dia após dia de que o valor dele não estava no trono, mas em quem ele escolhia ser quando tudo ao redor desabava. Talvez você não seja imperador. Talvez não tenha um trono, riquezas ou multidões te observando, mas você tem o mesmo poder de escolha, a mesma capacidade de definir o que tolera e o que não tolera, de decidir o que vai carregar no peito e o que vai deixar para trás. Conhecer seu valor é olhar para dentro e aceitar tudo o que há em você, luz e sombra, com dignidade. É reconhecer que você tem falhas, sim, mas também tem virtudes que ninguém pode tirar. É entender que cada obstáculo vencido, cada dor superada e cada escolha feita com consciência te moldaram até aqui. E isso é valioso demais para ser ignorado. Mas atenção, conhecer seu valor não é o mesmo que se sentir superior. Os estoicos alertavam contra o orgulho vazio. A verdadeira força vem da humildade, da consciência de que, por mais que sejamos bons, ainda temos muito a evoluir, que o trabalho nunca termina, que o homem verdadeiramente forte não é aquele que se acha invencível, mas aquele que, apesar das quedas, nunca desiste de continuar. Quando você realmente conhece seu valor, algo muda. Você para de correr atrás de quem não te enxerga, para de implorar por espaços que não te pertencem, para de negociar sua paz por um pouco de atenção. Você começa a agir em silêncio, a evoluir sem estardalhaço, a brilhar de um jeito que dispensa explicações. Você se torna aquela presença que impõe respeito sem dizer uma palavra, que entra em um ambiente e muda a energia apenas por ser quem é. E isso, meu amigo, é um poder que não pode ser comprado nem imitado. Por isso, pare agora e respire fundo. Deixe o barulho lá fora, feche os olhos e se pergunte com honestidade: quem eu sou quando ninguém está vendo? Eu respeito essa versão de mim? Se a resposta for sim, continue. Se for não, mude. Mas mude por você, não pelos outros. Lembre-se, seu valor não está no palco, nem nas palmas, nem nos holofotes. Está na sua capacidade de ser íntegro quando ninguém exige, de ser gentil quando ninguém retribui, de ser firme quando tudo em volta desmorona. Esse é o seu verdadeiro valor, e ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de você. A alma que se conhece não precisa de plateia. Epicteto. Pronto para viver com essa consciência? Conclusão: a virtude silenciosa é a mais poderosa. Você chegou até aqui. Isso por si só já diz muito sobre o tipo de pessoa que você é. Enquanto a maioria busca distração, você busca direção. Enquanto muitos querem atalhos, você está construindo fundações.
Você entendeu que seu valor não precisa ser gritado, que dignidade, presença e coerência são virtudes que não precisam de palco, que o respeito verdadeiro nasce da consistência, não da ostentação. E talvez agora você esteja mais preparado para viver com propósito, para enfrentar os dias difíceis sem perder a firmeza, para calar as vozes externas e ouvir, com clareza, a única que realmente importa, a sua. Se há uma coisa que os estoicos ensinaram, e que ficou clara em cada parte deste vídeo, é que as palavras podem até ser ignoradas, mas as ações, elas gritam, elas constroem, elas transformam. Então, não se apresse em tentar convencer ninguém. Não gaste sua energia tentando provar o que você já é. Seja, apenas seja, com coragem, com caráter, com virtude. A vida, no fim das contas, é curta demais para viver fora de si mesmo. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser honesto, não com o mundo, mas com você. Porque no silêncio da sua consciência, você sempre saberá se está no caminho certo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Não por vaidade, mas porque isso nos permite continuar compartilhando conteúdos que realmente importam. Até o próximo vídeo. E lembre-se, as palavras somem, mas o que você constrói em silêncio permanece.